Quando passamos em um desfiladeiro estreito e chegamos de súbito a uma colina em que os caminhos se dividem e o mais vasto panorama se abre em diferentes direções, podemos parar por um momento e refletir para onde queremos ir. Somos sempre surpreendidos com a entrada que faz Freud nesse capítulo, que tem por título O sonho é uma realização de desejo. Ao deixarmos as suas palavras correrem para dentro de nós e as ouvirmos, como aconteceu na voz de Isadora, vemos que Freud nos diz, na tradução da LPM, o seguinte: quando passamos por um desfiladeiro estreito, que é o que aconteceu, e chegamos súbito a uma colina em que os caminhos se dividem e o mais vasto panorama se abre em diferentes direções, podemos parar por um momento e refletir para onde queremos ir. Nessa frase, Freud utiliza a palavra Hohlweg, que, curiosamente, é uma das palavras que está organizada no Goethe-Wörterbuch, ou seja, o grande dicionário que foi montado com as palavras que foram fixadas e criadas por Goethe, a qual não somente possui um significado específico, um sentido, mas nasce da imaginação criativa do poeta que pensa, no caso, Goethe. Se o ancestral Shakespeare fornece a matéria diáfana, incandescente para a teoria clínica de Freud, Goethe, o pai próximo, lhe proporciona a língua poética para expressá-la. Goethe usa essa expressão pela primeira vez em uma carta de 1784 a Charlotte Stein, retomando a expressão em 1792. Goethe escreve Hohlweg com 2 Es e diz: onde estávamos entre parentes íngremes de terra e rocha profundas, um caminho estreito sobre o desfiladeiro, e eis que tomamos uma calha de madeira pela qual saiu o leão, e através desse estreito caminho, cercado de ambos os lados, que sempre foi o único acesso até a caverna oca, no seu alto caminho. Apaixonado pelo poeta, Freud, em incansáveis lugares de sua obra, irá apresentar os conceitos da nova ciência, expressando-os através de termos colhidos de sua imersiva leitura no mar de poemas, ideias e ciência de Goethe. De antemão, não temos como sabê-lo, e nem mesmo uma chave hermenêutica nos serve de ajuda aqui. Talvez o encontro com as palavras em Freud, que remetem a Goethe, seja uma permanente tarefa arqueológica, algo que, como pistas, talvez tenha sido deixado para nós, para trás, para a futuridade, pelo próprio Freud. O caminho, essa Hohlweg, a estrada régia para acesso ao inconsciente, é uma Hohlweg, um desfiladeiro estreito, um caminho estreito que a livre associação trilha e nos conduz ao inconsciente, mostrando a sua clareira, naquilo que depois iremos ver como a primeira instância. O sonho, seja lá qual for, é um fenômeno psíquico de plena validade, sendo a expressão cênica da realização de um desejo, capaz de ser integrado na cadeia psíquica de ações, compreensivas na vigília, é claro,
E Freud nos diz algo mais. Nos diz que o sonho foi construído por uma atividade intelectual altamente complexa. Então, Freud se dedica a mostrar, através de exemplos em seu capítulo, a sua tese, ou seja, através de sonhos que eles são manifestações altamente complexas de realização de desejo. O termo que Freud utiliza é Wunschtraum, sonhos de desejo. Inicialmente, ele investe sobre o que ele chama sonhos de comodidade, no qual, se estamos com sede, por exemplo, durante o sono, sonhamos que tomamos fartos goles de água, ou cerveja, ou vinho, ou líquido que nos apetece. Isso na tentativa de continuar dormindo. Os sonhos de comodidade, na tradução da LPM, seguindo a mesma proposta da edição espanhola, estão colocados dessa forma. E na Imago, na tradução da Imago, aparece por sonhos de conveniência. A palavra utilizada por Freud alemão é Bequemlichkeitstraum. A palavra Bequemlichkeit geralmente é traduzida, em primeiro lugar, por comodidade e Bequem é traduzido por confortável ou cômodo. Então, um Bequemlichkeitstraum é um sonho que busca produzir uma situação de conforto ou cômoda, de modo que o sujeito no sono continue dormindo. Mas, mesmo em sonhos de comodidade, como relato por Freud, no qual ele sonha que a sua esposa lhe dava de beber a água em uma urna etrusca, a qual ele havia trazido de uma visita à Itália, outros desejos se infiltram e constroem a cena. Freud, no caso, lamentava não mais possuir a tal urna etrusca, bem como o copo d'água de sua mulher não lhe era acessível, pois estava do outro lado da cama e vazio. Freud conclui: o amor à comodidade, de fato, não é compatível com a consideração pelos outros. Nesse caso, Freud observa que existem aqueles sonhos que, pelo seu contrário e sem reservas, mostra diretamente a realização de desejo. E Freud coloca que eles geralmente são sonhos curtos e simples e contrastam de maneira agradável com as composições oníricas, confusas, surreais e luxuriantes que mais atraem a atenção dos autores e cientistas. Freud não se deixa enganar nesse caso. Ele nos indica que está interessado em todo o tipo de sonhos, todo e qualquer, desde o mais simples e direto até os mais estapafúrdios e surreais. Nesse ponto, Freud nos indica a importância de olharmos com atenção para os sonhos de crianças pequenas, os pequeninos. Como os demais sonhos, eles se mostram como uma realização de desejo. A diferença, na maioria esmagadora dos casos, é que os sonhos de crianças pequenas residem no fato de que eles não apresentam-se como enigmas a serem desvendados, mas sim como realizações de desejo colocadas sob objetos, pessoas, ações ou experiências. Mas Freud logo nos indica algo interessante nesse caso, dos sonhos de crianças pequenas. Diz ele que tais sonhos são inestimáveis para mostrar tanto a sua tese, bem como expressam o funcionamento do inconsciente na produção do sonho, reunindo elemento do dia anterior que se ligou a um desejo e sua encenação
em um sonho organizado. E Freud é generoso nos exemplos, como no caso do sonho da filha de 3 anos, que realizou um passeio pelo lago e, encantada com a paisagem de Alcy, não queria sair do barco. Chorou e interrompeu-se o passeio, vindo a chorar amargamente. E Freud escreve então: na manhã seguinte, ela contou: essa noite eu passei no lago. Já seu filho mais velho, com 8 anos, interessado na mitologia grega, sonha ter passeado de carruagem com Aquiles. Estava muito entusiasmado com o volume de lendas gregas que a irmã mais velha recebera de presente. No sonho, o menino continua e amplia o seu entusiasmo diurno com o livro da irmã. Assim, a exploração onírica infantil é uma grande aula de psicologia evolutiva, ontogenética. Freud nos mostra que sua filha usa, no relato do sonho, o acréscimo de seu nome como posse efetivada. Dormindo, a criança grita em meio a um sonho: Ana Freud, molango, molango silvestre, ovo mexido, mingau. Sonha em protesto a um jejum que teve de fazer no dia anterior ao sonho, realizando, assim, o desejo contido. Freud nos indica, então, a importância de observarmos estes pequeninos e com eles aprendermos mais sobre o inconsciente. E depois se diz que Freud não falava de crianças e não se prestava a observar as crianças, né? Há que se ler Freud. Nesse ponto, em todo caso, eu gostaria de fazer algo que seria o seguinte. Gostaria de dizer que Freud segue a tradição de Darwin, explicitamente seguindo seu conselho. Que Darwin, que em 1877 publica o texto, um esboço biográfico de uma criança pequena, o qual recomendo a leitura pelo trabalho dos tradutores e seu texto introdutório, disponível no link abaixo, da ementa do presente vídeo. Então, vocês vão ver que há essa recomendação clara de observar essas crianças pequenas, já no próprio Darwin. Muito bem. Seguindo o nosso comentário aqui, podemos dizer que os sonhos de comunidade podem se manifestar de várias maneiras, inclusive quando apresenta aspectos mais complexos, como, por exemplo, no sonho do menino de 8 anos que sonha andar de carruagem com Aquiles. Os exemplos que Freud nos oferece se sucedem e mostram sua tese. Essa finalidade da colocação deles aí, mostrar a tese de que o sonho é uma realização de desejo. Ou seja, cumprem a função de manter o sujeito no sono através do sonho, ou seja, na atividade do sonho, na permanência do estado de sono. Sonhar é continuar a dormir, mas mais profundamente, e realizando a função de revitalização do corpo, do sistema nervoso central e da alma. E o interessante é que ela se dá na organização de uma cena dramática, na qual o desejo do sujeito, do sonho, é realizado, direta ou de forma indireta, disfarçada e metafórica. E no penúltimo parágrafo do capítulo, encontramos Freud colocando algo de forma muito bem-humorada. Escreve ele: com que os animais sonham, eu não sei. E ao nos perguntarmos com o que sonha o ganso, a resposta será com o milho.
Freud nos diz que toda a teoria de que o sonho é uma realização de desejo está contida nestas duas frases acima. E Freud conclui com a famosa frase muito citada, os sonhos são espuma, Traume sind Schaume. Se trata, na realidade, de uma frase da ciência que desprezava os sonhos, tese à qual Freud se opõe, pois Freud vê nos sonhos a descoberta de um outro continente e conclui: eu não teria imaginado isso nem em sonhos, exclama, encantado, aquele que vê suas expectativas superadas pela realidade. Se os sonhos são espuma para os cientistas da época e os críticos da teoria dos sonhos, da possibilidade de que os sonhos tenham alguma validade, para Freud, os sonhos são uma Hohlweg, um caminho para o inconsciente, a via régia, a Yellow Brick Road. E vamos então adiante para o próximo vídeo.